Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick, no seu último episódio da temporada 1 em 2020, tempos de pandemia. Espero que quem conseguiu ouvi-lo, esse podcast, tenha gostado, mesmo se não gostar, também é importante ouvir. E que espero que em 2021, talvez lá em fevereiro, a gente tenha a segunda temporada deste podcast. Bom, gostaria de agradecer quem nos ouve em Horizontina, que eu esqueci de anotar qual é o estado, Japurá, que eu também esqueci de anotar o estado, e Piúma, que eu também esqueci de anotar o estado. Enfim, obrigado vocês que ouviram. Lembrando que este podcast tem uma conta no Twitter, que é @PTO Café Podcast, e também tem um site chamado .café.fernandowick.com. Bom, este é o último episódio do ano. Vamos falar de pandemia. Não vamos falar de pandemia. Talvez a gente fale de pandemia. Mas vamos falar provavelmente de SRE. Na verdade, o convidado vai me corrigir pelo que a gente conversou aí sobre as definições que eu andei fazendo por aí. Enfim, a ideia agora é começar. Então vamos lá. Quem está aqui conosco hoje é Vitor Lobo. Opa, primeiramente, posso falar agora? primeiramente, boa noite, pessoal. Estou aqui honrado em ser entrevistado pelo Fernando Wick, que é referência de muita gente, seja pelos seus 10 Deploys, podcast que ele gravou lá no passado, como também pelos seus artigos, suas entrevistas e palestras e tudo mais. Então, estou muito honrado em estar aqui. E só uma pequena correção, eu não estou aqui para corrigir ele. Quem me dera, né? Quem me dera. Mas estou aqui para agregar e a gente bater um papo legal aqui e seguir em frente. Beleza? Boa. Enquanto estou só dando uma verificada aqui se eu estou gravando corretamente, que hoje eu estou tentando fazer um esquema um pouquinho diferente. E, Vitor, a gente começa pelo começo, assim. Quem é Vitor Lobo? Cara, se eu fosse, assim, para me definir mesmo, eu definia como o sábio Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Baiano, porque eu sou baiano também, né? Da terra do dendê, leite de coco. E hoje eu sou um Site Reliability Engineer, engenheiro de confiabilidade do Banco Itaú. E, cara, minha vida é muito doida, cara. E eu vou tentar explicar um pouco disso aqui nesse podcast. Eu tenho uma grande dificuldade de me autodefinir. Eu acho que as pessoas, os terceiros, sempre definem melhor a gente, né? E eu costumo acreditar. Então, eu acho que, por esse lado, eu posso me definir como alguém muito, muito simples de lidar, simples de conversar, simples nos gostos, seja musicais ou sonhos que tem na vida. E eu tento, de toda maneira mesmo, manter esse modo simplista até para fazer um network com pessoas simples, né, que eu gosto de conversar. Então, esse é o Vitor, o cara simples do mundo, que resolveu entrar na engenharia de confiabilidade e nadar de braçada nos desafios. Boa. E como é que você começou a trabalhar em tecnologia, hein? Aí que vem a história doida. Mas... Então, cara, isso é uma história bem louca. Eu digo louca porque poucas pessoas sabem, mas eu comecei a trabalhar com tecnologia na computação gráfica, para você ver. Então, eu comecei com modelagem 3D e rigging. Rigging, para quem não sabe, é como se fosse a programação do esqueleto e da dinâmica, seja do personagem ou a dinâmica de um cenário em 3D que você possa produzir, né? E, basicamente, quando eu comecei a trabalhar com programação, eu trabalhava com uma linguagem chamada MelScript, que é uma linguagem, ou uma metalinguagem de script, de uma ferramenta chamada Autodesk Maya, né? Que é da
É do Autodesk, tipo 3D Studio Max, né? Para ter uma referência aí mais próxima. Então, pelo que eu me lembro, lá para a versão, eu acho que foi 2007, versão 8, 8.5 do Maya, o Maya passou a aceitar a linguagem Python, né? Aceitou Python e o Mel ao mesmo tempo. E foi aí que eu comecei a estudar Python, visto que Mel era uma linguagem que ela tinha várias limitações, não tinha orientação a objetos, era uma linguagem que ela parecia muito com Perl, né? E Perl eu não quero causar nenhum tipo de equívoco aqui, mas Perl é bem chatinho de programar, né? E aí foi que eu comecei a estudar programação um pouco mais a fundo. Eu comprei alguns livros da O'Reilly na época, acho que era o Python 2.4, por aí, né? E nessa época eu trabalhava, para quem me conhece vai dar risada, mas foi nessa época eu trabalhava na Cacomotion, que era a empresa de Ivete Sangalo na Bahia. Oxe, isso não é um problema não, cara? Não, a galera vai dar risada justamente por isso, que é muito fora da curva, entendeu? Então eu trabalhava numa empresa de produção audiovisual de Ivete Sangalo chamada Caco de Telha, existe até hoje, né? E tinha uma subdivisão lá que era a Caco Motion, que é para fazer comerciais, promoção dos vídeos dela, do carnaval, de algumas músicas dela. E nessa época, isso foi 2009, a gente estava trabalhando no teaser do que seria um filme para ela, que seria Ivete Estelar e a Pedra da Luz. Tem esse vídeo, eu vou mostrar depois para você no YouTube, né? E foi aí que eu comecei a programar em Python, fui para esse lado artístico, cheguei até a fazer Escola de Belas Artes na UFBA, lá na Bahia, só que eu fui mesclando trabalho com o lado acadêmico e eu tive que tomar, naquela época, essa decisão para que lado eu queria ir. Na verdade, cara, tem uma coisa que sempre me incomodou quando eu saí do terceiro ano lá, conclusão do ensino médio, né? Que aquele momento que você para, o que eu quero ser da vida, né? O que é que eu vou fazer? Então, eu não sabia, eu estava primeiro querendo experimentar várias coisas, né? E graças a Deus e aos meus pais, eles sempre deram condição de... Porque tem muita gente que não tem essa condição, tem que seguir em frente na primeira oportunidade que aparece, né? Se passou no curso, segue nesse curso e vai indo nesse caminho, né? Por várias questões da vida. Então, eu sempre tive essa liberdade de... Eu não vou dizer nem tanto liberdade, porque quando saí da Escola das Artes, meus pais ficaram bem nervosos comigo. Que queria que eu seguisse até o fim e tudo mais. Aí eu saí, abandonei a UFBA, continuei trabalhando na parte de computação gráfica. E em 2010, uma empresa chamada Grupo Assis entrou em contato com uma outra empresa chamada Movimento, Agência Movimento, e eles criaram uma empresa chamada Sandclock, que em suma promoveu um trabalho para fazer um teaser de um filme de Ronaldinho Gaúcho. Assis é o irmão do Ronaldinho Gaúcho, né? E aí a gente fez a produção desse filme também. Só personalidades, hein, cara? Pois é. Você tá mais próximo. Você conhece a teoria da proximidade com o Kevin Bacon, mas você tá mais próximo dele do que eu. Isso é muito doido, né? E aí a gente trabalhou nesse projeto, fizemos o teaser, tudo. A princípio seria só divulgado no exterior. E como é um produto para vender a ideia, né? Para atrair investidor, acabou que esse projeto foi vendido para a Índia, né? E aí a gente ficou bem frustrado na época, porque a gente não ia participar da pós-produção e tudo mais, e da ideia daquilo tudo que a gente fez. Mas o teaser eu também consigo te mostrar depois no YouTube. Tem alguns registros dele lá. E tinha alguns registros no Vimeo, mas pelo Vimeo, antes que era público, passou a ficar privado e fechou vários vídeos que a gente tinha lá, né? E aí, cara, por causa desses projetos que
Tipo, eles começaram num hype muito grande, muito forte. Inclusive, em 2009, eu lembro que quando saiu esse vídeo da Ivete, fez muito sucesso. A galera ficou muito, muito animada de saber que um grupo de baianos que fez, né? E na época eu fiquei super feliz. Falei, caramba, é agora que a gente vai para frente, né? E aí foram 2 projetos que foram muito bons de ter participado, mas morreu na praia. E esse negócio de morrer na praia me causou sérias frustrações e outros trabalhos ainda que eu tinha, né? Eu cheguei a trabalhar com alguns projetos da Petrobras, coisa privada mesmo, a me associar com um estúdio que tinha em Salvador chamado Serial Studio. Só que foi tomando muito tempo de mim, eu fui conhecendo o mercado selvagem, né? O capitalismo selvagem daquela forma mais crua dela, e chegou alguns momentos que eu comecei a ficar ruim de saúde, né? Tipo, dormir, praticamente não dormia, ficava a noite toda acordado, trocava a noite pelo dia, né? E aí chegou um momento que eu estava indo para o hospital com baixa imunidade corporal, esse tipo de coisa. E aí eu cheguei para os meus colegas e falei, cara, eu vou largar a área. Vou largar o ramo porque isso aqui não está dando para mim, não. Dá para ganhar um dinheirinho bacana, dá para fazer dinheiro, é divertido, mas chegou um momento que não tá mais divertido, não tá mais legal. Brincar, não tá mais difícil, mais divertido trabalhar com isso, né? Vou explorar outro campo, vou tentar outra coisa. E a primeira coisa que me passou pela cabeça, cara, foi, pô, eu programo em Python, né? Eu vou ser desenvolvedor. Desse jeito, né? Lembrando que nessa época eu não estava no meio acadêmico, nada disso, né? Só pensei, instalei na minha cabeça, não, vou programar em Python. Passei a estudar Python. E como é que foi? Não, passei a estudar Python para valer, né? Comecei a fazer alguns projetos pessoais. Por exemplo, como eu só sabia, no momento, Python para Maya, comecei a criar ferramentas em Python dentro do Maya, né? Ferramentas para, sei lá, tentar montar um portfólio, alguma coisa do tipo. Aí, cara, eu não lembro que data exatamente, mas um tempo depois eu lembro que surgiu um projeto lá no estado, foi no CAB, lá na Bahia, né? Que é o Centro Administrativo da Bahia. Tinha um cara que tinha acabado de sair de lá e ele tinha feito uma ferramenta em Django. Eu também não conhecia o Django, estava bem no início ali. E ele saiu, e a galera que desenvolvia em PHP. Compraram até uns livros para estudar Python, mas não seguiram em frente. Então resolveram chamar alguém que manjava de Python para manter aquele projeto, né? E aí eu fui contratado para esse projeto. Só que você vê como são as coisas da vida, cara. Eu sempre tive uma cisma, mas uma cisma é um preconceito, né? Com o pessoal de infraestrutura. Não sei porquê, né? Sempre passou pela minha cabeça que é um negócio insuportável. E Já costuma ser em muitos lugares. É que tá. E eu percebi que, assim, lá no CAB, quem atua na parte de redes, na parte de sistemas, é a Prodeb, né? E lá dava muito pau de infraestrutura nesse setor que eu estava lá, né? Desenvolvimento, a fábrica de software. Dava muita pala de infraestrutura, tipo, problema de firewall, problema de proxy, a máquina que dava uns kernel pânico violento, né? E toda hora tinha que chamar a Prodeb e isso tinha um custo, tanto de tempo quanto de custo financeiro mesmo. Em um dado momento eu peguei e falei assim para o meu gestor, da próxima vez você não chama a Prodeb, me dá 10 minutos que eu resolvo. Aí, como o meu chefe era brabo, se estiver me ouvindo aí é ruim, né? Quando ele era muito brabo, ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 5 minutos, não vou te dar 10 não. Próxima vez que tiver um problema, seja ele qual for, já que você botou a sua cara a tapa, a gente vai bater. Aí, beleza. Eu lembro que foi... A gente lembra dessas coisas quando é um trauma, né? Geralmente, né? Eu lembro que foi o Squid. O Squid tinha caído. Nossa. Né? Não foi só isso. O Squid caiu e o pessoal usava nessa época, era o CentOS 5.10, eu acho, que era a última versão lá da Release 5.
CentOS eles usavam com interface gráfica e usavam aquele Firewall Builder para subir as regras de Firewall, né? Do IPTables lá. Complexo, hein? Aí caiu. Caiu o proxy, caiu o Firewall, desligou a máquina lá e voltou sem regra, não restaurou as regras. Aí falou, você tem 5 minutos. Rapaz, me deu sabe aquele arrepio que dá na espinha? Tipo aquele arrepio de dor de barriga que você fica desesperado? Tô ligado. Eu me lembro que eu peguei, botei café na caneca, tomei um gole de café, falei, é agora. Aí eu abri o Fire Builder, geralmente eu já trabalhava com linha de comando, não mexia com interface gráfica. Aí eu falei, não, o que esse Fire Builder faz? Eu olhei assim, tá, entendi. Aí ele deu o IPTable Restore direto na regra que ele batia lá, porque eu não sabia mexer no Fire Builder, e religuei o proxy, né? E foi menos de 5 minutos, foi uma coisa muito rápida. Só que ele abriu um olhão para mim e falou assim, você não vai mais trabalhar com o desenvolvimento dessa ferramenta Python, não. Larga esse negócio. Você vai trabalhar com infraestrutura agora. Entendeu? Desse jeito, tipo, extremamente super acidental, né? Totalmente por acaso, né? Totalmente por acaso, cara. Totalmente. E ele ficou assustado. Caramba, você conhece Linux? Isso é uma coisa muito curiosa, cara. Quando eu trabalhava com computação gráfica, a gente mexia, ou era com Mac ou era com Windows, né? Mac é bastante conhecido nessa parte artística. E eu tinha um certo preconceito com Linux. Você viu que o preconceito é sempre uma coisa que acompanha, né? E eu lembro que meu irmão, ele sempre foi sempre foi muito popular, né, meu irmão? E ele conheceu, ele estava na época fazendo um curso de medicina, eu já é médico, é formado na Universidade, né, Federal, e ele falou para mim de uns caras de software livre, né? Só que na época ele mostrava as fotos dos caras com os cabelos Rastafari, o que chama de bicho grilo em Minas Gerais, né? Que a gente chama de hippie. Eu olhei assim, meio que de relance, e falei, rapaz, velho, você tá andando com esses caras hippie, Ó, preconceito. Mas a gente chamava uma parte dessa galera, não todo mundo, né? De hippies digitais. Hippies digitais, né? O preconceito, né? E aí ele falava, trocando ideia comigo, falou de um pessoal lá da Colivre, que o Gomex aí andava com essa galera aí. Antônio III. Da Colivre. Colivre. Foi o Aurélio, né? Arion. Aurélio também. Isso. Aí meu irmão falou desses caras tudo pra mim, né? Aí ficou insistindo nesse negócio. Eu falei, rapaz, velho, eu vou num evento desse só pra você parar de encher meu saco. Aí, cara, foi aí que eu comecei a me envolver com software livre. Eu vi aquele potencial todo. Eu falei, cara, eu tenho que estudar esse negócio de Linux. Eu lembro que foi bem icônico esse negócio. Cheguei em casa, liguei o computador, dei um pau no Windows lá. Falei, rapaz, é agora. Entendeu? Agora que eu vou virar o jogo, entendeu? E na época, eu acho que foi Debian, foi direto Debian. Não foi nem Ubuntu. O Ubuntu tava no hype, mas foi Debian mesmo. Eu não lembro por quê, entendeu? E aí eu comecei a me envolver com comunidade, com essas coisas todas, né? Com software livre. Comecei a estudar Linux. E por isso que aquela experiência do Estado, para mim, caiu como uma luva, entendeu? Totalmente acidental, mas caiu como uma luva. E aí eu passei para a infraestrutura. Aí comecei a gostar, porque eu vi que eu conseguia unir as duas coisas, tanto o mundo de desenvolvimento, tanto com o mundo de redes e a compreensão de sistemas operacionais e tudo mais, eu podia agregar várias coisas e fui curtindo isso, né? Essa vibe. E aproveitando, nessa época, porque assim, a primeira rede social para mim, e que ela durou por bastante tempo e que dura até hoje, foi IRC, o IRC, né? Uhum. Desde a Brasnet e tudo mais. E, cara, eu não lembro exatamente que data que foi que eu conheci isso, mas quando eu conheci, eu nunca mais saí. Foi a Freenode. Freenode Freenode acho que é uma das mais antigas do mundo. Isso. Quando eu conheci a Freenode, eu acho que foi alguma coisa muito boa, porque alguém falou para mim, você quer entender de alguma técnica... Eu lembro que numa época que eu mexia no IRC,
a galera tinha uma febre de fazer script do IRC para você criar seus próprios clientes e personalizar e tudo mais. Alguém falou para mim que era para entrar no Freenode de um desses scripts, né? Tipo Avalanche, Scooby, uma coisa assim, né? Só sei que eu entrei e nunca mais saí de lá, porque eu vi que tinha canais de vários tipos de tecnologia da época e tudo mais, de linguagem de programação e tudo mais, né? E isso, para mim, foi um link, né? Um atalho muito precioso, que lá na frente eu descobri mais sobre isso, né? Então, nessa época, eu estava no estado, trabalhando como infra, né? Vida segue, vida normal. E aí, em 2015 foi. 2015, eu conheci uma mineira, que hoje é minha esposa, né? Eu conheci ela no Facebook, inclusive foi no canal APDA, né? O canal que juntava uns jovens lá para falar de nerdices e computação, alguma coisa. Não conheço. Eu acho que a galera que tá me ouvindo aí, a galera vai se identificar. Tem uma turminha aí que é oriunda da PDA, né? E ela foi tirar alguma dúvida sobre C, a linguagem de C. E eu tirei lá, tipo, a dúvida dela, a gente foi batendo papo e tudo mais, desenrolou. Até que eu viajei para Minas, né? A gente começou a namorar e tudo. Na minha segunda ida para Minas, eu pensei assim, cara, eu vou ficar nessa vida de ir e voltar, quer saber de uma? Eu não vou voltar mais para a Bahia, não. Sem planejamento, sem nada. Foi na emoção? Não, total. Eu pedi demissão virtualmente, né? Pedi demissão virtualmente, não conhecia ninguém lá em Minas, no sul de Minas, né? Em Lavras. Não conhecia ninguém, não tinha referência de nada. Mas eu fui na cara da coragem, né? Eu pensei assim, poxa, eu tenho alguns potenciais aí. Eu trabalhei com computação gráfica, eu manjo um pouco de design, manjo de programação, sistemas operacionais e tudo. Vou me virar aqui nos 30, né? Vamos ver se esse negócio dá certo. E tinha aquele orgulho também, né? Não vou voltar para casa com o rabo entre as pernas. Eu sei que eu tinha um lugar para voltar, né? Mas sangue nos olhos, né? Mas ouvintes, não façam isso. Ou façam, né? Porque faz com um pouquinho mais planejado. Porque assim, isso foi o tipo de atitude, cara, que mudou minha vida completamente, né? Mas assim, como foi essa jornada? Larguei tudo e comecei a correr atrás, e nesse negócio de correr atrás eu conheci algumas pessoas, comecei a espalhar currículo, né? Tive algumas propostas muito baixa astral, muito ruim, né? Algumas propostas iniciais, até que teve um cara, que eu nem cheguei a conhecer esse cara, que ele pegou meu currículo e enviou para a Universidade Federal de Lavras, né? E casou que o sysadmin de lá, que é meu amigo Pedro, ele tinha acabado de pegar dengue, cara. Nossa. Né? Aí dengue, geralmente você fica o quê? Uns 10 a 15 dias de cama, né? Uhum. E só tinha ele como sysadmin, né? Então o povo ficou doido, entendeu? O povo ficou doido lá, ter que lidar com tela preta, com terminal, e o pessoal que geralmente mexe só com Windows, né? Então, em parafuso. Foi o momento que meu currículo caiu lá, e o pessoal, não, bota esse cara, foda-se. E lá que tem um negócio assim, por ser universidade, tem um crivo. Só pode trabalhar aqui quem tem uma formação, certo? Porque a universidade, pelo menos na área da científica lá, de pesquisa e tudo mais, que era a área, né? Eu trabalho no LEMAF, Laboratório de Estudo de Manejo Florestal. Tem a questão da licitação e tudo mais, você tinha que colocar que a pessoa tem a formação e isso era vendido, né? Até para ganhar a licitação lá. E, cara, eles estavam num desespero tão grande que eles ignoraram isso, sacou? Eu olhava para mim e falou assim, olha, a gente sabe que tem a questão do diploma, mas a gente não pode ignorar suas habilidades que a gente está vendo aqui. Quando é que você começa?
quando que você pode começar, né? Opa, Aí eu peguei e ontem. falei, foi para ontem, cara. Aí eu peguei e falei assim, olha, se vocês puderem esperar uma semana, é porque eu tô casando. Olha, Entendeu? sua esposa é corajosa de aceitar você fazer tudo isso, hein? Nossa, ela, não, ela olhava para trás e falou assim, nossa, a gente foi muito doido, né? Eu falei, mas eu faria tudo de novo. Entendeu? Eu falei tudo de novo. Eu acho assim, as vezes que eu fui extremamente disruptivo foi as vezes que mais deu certo na minha vida, cara. As coisas deram certo, entendeu? Mas tem uma hora que não, como não dá certo. Não, aí que tá. Pode ser que não dê certo, mas se olhar pela ótica positiva, é aprendizado. O perrengue Ah, que você não, passa, é entendeu? É sempre, aprendizado. sempre, Você amadurece, entendeu? sempre. Teve coisas no caminho, porque eu tô contando o lado feliz, teve coisas no meio do caminho aí que a gente ajoelhava e chorava, né? Mas, mas no geral, é bom passar o caminho feliz, né? O caminho triste né? É brabo, né? Mas assim, aí Uhum. eu, cara, eu amadureci muita coisa trabalhando na universidade, né? Porque quando você não conhece os ambientes, quando você não conhece as equipes e tudo, você ou você se enche de preconceito ou desconfiança, ou tem algumas coisas desse tipo. Por exemplo, antigamente eu pensava que essa distinção entre academia e mercado de trabalho era uma coisa negativa, entendeu? Você sempre achava que, não, para que ir para a universidade se aqui na prática, se aqui no dia a dia eu entrego para ele o valor que eles esperam, entendeu? Tinha essa visão que eu vejo hoje como imatura, que eu fui vendo, conhecendo professores, conhecendo alunos, conhecendo a biblioteca da universidade, inclusive a biblioteca da UFLA é fenomenal, cara. Nossa, aprendi muita coisa lá. Quando eu entrei lá e que eu vi o tanto de livro muito bom que tem lá, tanto de sistema operacional quanto Linux, quanto linguagem em geral, do ponto de vista acadêmico até prático. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu preciso ter um cartão para alugar esse livro também. Não sou aluno, mas eu preciso de um cartão. Entendeu? Acho que eu, eu não fiz graduação e é uma coisa que me falta. Não fazer graduação qualquer, mas, tipo, para você entender, eu tive que aprender os conceitos relacionados à teoria da computação, sistemas operacionais, rede, sistemas distribuídos por conta própria. Tem uma parte teórica e a outra de pesquisa que elas são importantes e muitas das coisas que a gente usa hoje vêm dessas coisas, dessa parte teórica. Com certeza. Por exemplo, a, a falha do Google está relacionada a um protocolo que é concorrente do Raft que roda lá no etcd do Kubernetes. E só que esse outro protocolo, que é o Paxos, ele é super implementado em um monte de lugar que precisa de confiabilidade e resiliência. Então, tem Pois 30 é, anos, 40 eu anos, acho se eu não me engano. um exemplo aqui para o que você está falando. Quando você encontra um erro assim genérico, né? Quem não é da universidade, eu acho que vai no Google, Stack Overflow, vai em umas fontes que são mais conhecidas. Quem é da academia, cara, e teve uma experiência de trabalho ou não, vai procurar o RFC daquele protocolo, entendeu? Vai procurar uma coisa assim que seja mais deep dive mesmo, porque a academia, ela te projeta para isso, entendeu? E eu fui conhecendo isso aos poucos, fui conhecendo amigos meus que começaram a fazer mestrado e tal, e eu fui perguntando aqui e acolá, e aí eu fui vendo, pô, protocolo HTTP, estudado aí mais de 20 anos para ser desenvolvido, tem muito conteúdo acadêmico, API REST, né, e por aí vai, que foram teses de mestrado, doutorado e tudo mais. Aí eu fui vendo pelo lado da pesquisa, falei, caraca, velho, isso aqui é muito legal, né? E uma coisa da universidade, das federais, que você pode assistir aula sem compromisso, né? Obviamente, conversando com os professores, para ver se aquilo é a vibe que realmente te encanta. Lembra que eu falei que no início da minha carreira eu não tinha uma identidade, eu não sabia o que eu queria, né? Porque eu acho muito cruel quando você sai do terceiro ano e ter que essa responsabilidade, essa carga de decidir o que você vai ser da vida, entendeu? É muito pesado isso. Era bom se houvesse
uma maneira da pessoa se experimentar, eu acho que o choque de realidade não permite muito isso, entendeu? E foi basicamente o que eu fui fazendo. Eu fui passando pelo lado da arte, porra, curti bastante, mas como hobby. Como mercado de trabalho, foi uma coisa que meio que me frustrou muito, que me deixou sem vontade de Uhum. criar e mexer com aquilo por muitos anos depois que eu passei pelo mercado de trabalho, entendeu? Entendi. E É, aí, bom, continua. não, não, e aí eu fui conhecer o lado acadêmico e tudo mais, e eu falei, pô, vou fazer a universidade. Não foi na UFLA, eu tive que fazer a distância justamente para casar as duas coisas, né? Uhum. Mas eu lembro que eu comentei com minha esposa o seguinte, caramba, isso aqui tá, eu comentei com ela assim, caramba, isso aqui tá muito básico, será que quando que vai chegar a parte que realmente eu vou mergulhar na parada? Aí minha esposa falou assim, tá básico para você porque você já tem bastante experiência. O pessoal que está começando agora na universidade, com certeza está encontrando dificuldade. E realmente eu vi isso, né? Pareceu até de certa forma arrogante da minha parte. Eu fui vendo, tá, mas será que é porque falta semestres ainda e tal? Não era isso. Porque a faculdade, pelo menos, te dá aquele pontapé inicial, o get started, né? Para você ter vários caminhos, né? Porque Uhum. se parar para pensar, não dá para você pegar, por exemplo, numa grade curricular de 6 meses, dar um deep dive sobre um assunto. Você vai pegar a coisa mastigada mesmo. E com o tempo, se você tiver interesse em fazer um mestrado, um doutorado, você aprofunda, né? E aí, cara, eu lembro que as matérias mais chatas entre a turma era a que eu mais gostava. Iniciação científica, pesquisa, engenharia de software, por aí vai, né? Eu falei, caraca, velho, como é que pode uma parada dessa, né? Como é que. E aí eu fui estudando, fui gostando. Hoje eu penso em fazer mestrado. Não por agora, porque a gente está vivendo um momento muito obscuro do Brasil, que pensar em. Não está tendo investimento em pesquisa, cara. Eu até cheguei a cogitar a possibilidade de estudar fora, né? Mas eu não estou no momento da vida para isso. Talvez lá na frente, ou faça tipo como faz o Jefferson, de vender treinamento online, ou ser um pesquisador independente, sacou? Uma coisa nesse sentido também. Tem, acho que o mercado de tecnologia aqui no Brasil, ele está começando a ter uma maturidade, então você começa a ver empresas investindo em pesquisa, ou junto com a universidade ou por conta própria, mas ainda é meio tímido, né? Sim, Tem bastante coisa. mestrado, por exemplo, quando eu ficava muito em dúvida, né? Pô, mestrado, aí eu conversava com o pessoal, não, mestrado é muito pesado, cara, talvez não seja uma boa você fazer, mas talvez seja uma boa você fazer mestrado profissional. Eu não sabia dessa onda, que tem um mestrado mais científico e o profissional, talvez esse profissional seja Uhum. uma coisa mais nova, né? E aí eu fui conversando, até que eu conversei com um amigo meu que trabalha na Red Hat, Ricardo Martionelli, e ele pegou e falou assim para mim, cara, se você fizer mestrado, no mercado de trabalho tem uma área muito interessante, que é a pesquisa e desenvolvimento, né, P&D. Eu falei, caraca, velho, eu nunca tinha pensado nisso, realmente. P&D mestrado realmente dá um gás, né? Ele pegou e falou assim, aqui na Red Hat só contrata P&D se tiver mestrado. Eu falei, caraca, eu não sabia dessa onda, né? Foi antes da Red Hat ser adquirida pela IBM. Né? Não, mas tem uma razão, né? Ou se o cara tiver. O cara não, a pessoa tiver notório saber sobre aquele assunto, né? E ela for. Mas é exceção, não é regra. Isso. Então, assim, como eu me descobri até chegar onde eu tô, foi esse caminho, basicamente. Saindo lá do Ivete Sangalo, chegando na Universidade, né, Federal. E aí, esse ano, eu participei do processo seletivo aí do Itaú, e eu não botava muita fé. Cara, eu tenho uma coisa que eu tenho que tratar, que é minha baixa estima, cara. Eu não sou um cara muito, muito animado, não. Quando eu fui fazer a prova técnica lá do Itaú, quando eu recebi a proposta, eu falei, não vou passar nesse negócio nem a pau, não tem nem como. Mas eu vou fazer, né? Vamos ver o que é que vira. Eu lembro que foi uma semana muito conturbada. Minha esposa tinha pego pneumonia, foi internada.
E aí... foi muito doido. O meu amigo Pedro, que estava me cobrindo... Quem estava me cobrindo, não, que estava trabalhando comigo como CISADMIN, ele teve que viajar, porque ele tem problema renal e foi para São Paulo, né? Do tratamento. Estava cobrindo ele. E aí, nesse negócio de visitar minha esposa no hospital e trabalhar cobrindo o meu colega, eu adoeci. Peguei uma gripe hospitalar, né? Pensei, caraca, velho, como é que eu vou fazer essa prova, velho? E tinha uma semana para fazer, né? O teste técnico. E eu fiquei bem surpreso, porque o teste técnico, o SRE, foi 90% desenvolvimento. O resto era você plotar gráfico no Grafana, no Prometheus, usar Prometheus, Grafana, plotar os gráficos lá e fazer um data science, né? E subir em Docker e tudo mais. E aí eu conversei com minha esposa, comentei com ela na macala que ela tava, falei, eu acho que não vai rolar não, véio, eu tô exausto, não tô conseguindo tempo. Ela pegou e falou assim, dê seu máximo. Só isso. Não precisa entregar, não. Dê seu máximo. Você acha que dá para entregar, você entrega. Rapaz, eu só sei que cheguei em casa, botei café para dentro e Monster, né? Que é energético. Então, vamos tentar. Eu não entreguei 100% do projeto. Cheguei assim, faltando algumas coisas de banco e a documentação, né? Tinha que entregar o read, tudo certinho lá. Aí faltando mais ou menos uns 3 minutos para entregar, eu entreguei. Aí eu fechei o notebook e falei, foda-se. Dei o meu máximo, não vai rolar, mas eu tentei. Daqui a pouco eu ligo que era no meu coordenador, que é gerente hoje, o Christopher, que é gringo, né? Aí ele falou, parabéns, você passou para a segunda etapa. Como assim? Os caras tão doidos? E não, engraçado que toda vez que eu fui fazendo as etapas, passando pelas etapas, eu falei, não, agora acabou, desisto. Foi passando, até que rolou a proposta e seja muito bem-vindo. Eu falei, esse povo tá doido, rapaz. Como assim? Entendeu? Então, a recomendação, aí fica o aprendizado, né? Dê o seu máximo quando surge um desafio desse. Né? Bota a sua cara a tapa. Porque mesmo que a resposta seja negativa, você passar pelo processo é um grande aprendizado, entendeu? Até você saber acertar depois. Passando, fazendo ou não fazendo, não você já tem. Então, se você fizer e passar... Muito bem pensado, né? E aí, voltando lá atrás, que eu falei da questão dos 10 deploys, que me deu boa base, até para eu saber, cara, eu vou estudar o que para saber sobre SRE? E o podcast, cara, inclusive, eu sempre tive dificuldade de me comunicar, assim, online, ou por uma palestra, ou fazer um podcast, esse primeiro podcast que eu estou participando, né? E eu lembro que eu fui fazer uma pequena palestra de fim de ano para um time lá que eu trabalhava na UFLA, e falei, cara, eu quero falar sobre SRE, porque algumas práticas eu quero implementar aqui, mas onde que eu vou pegar essa pauta? Aí os 10 deploy e caiu com uma luva, cara. Entendeu? Eu fui fazendo a pauta ali em papel de pão, né? Escutando vocês falar, né? Falei, caraca, velho, esse Fernando Wick, bichão, velho. Manja muito, né? Aí tipo assim, foi uma porcaria, né? A palestra. Tipo, foi uma porcaria porque, cara, eu gaguejei por 10 minutos, né? Pegou um pouco de embalo, mas não consegui dar aquela segurança, mas assim, depois eu conheci, com o tempo, o somatório, essa turma toda que falou, as palestras de síndrome de impostor, comecei a entender algumas coisas, né? Mas uma coisa curiosa da síndrome de impostor é que eu acho que todo mundo que tem para e pensa, não, cara, eu não tenho isso, eu sou impostor mesmo. É muito louca, né? Mas é normal, cara. Normal, Depois você começa a se entender e entender os gatilhos para isso, aí você começa a contornar. Mas uma coisa que para mim sempre foi um parâmetro para eu saber avaliar o que minha cabeça está se passando e o que é realidade mesmo é o julgamento das pessoas, né? Tanto da minha esposa, o reconhecimento dela,
quanto os amigos e os colegas de trabalho. Ele fala, não, cara, você manja muito, você é bom naquilo que você faz. Eu falei, pô, ou eu penso que todo mundo está mentindo, é todo mundo mentiroso, ou eu tento usar o bom senso e falar, não, esse pessoal, se está me reconhecendo, é porque há alguma ar de verdade aí nisso, entendeu? É que a gente olha sempre por um lado só, né? Do tipo, olha para aquelas pessoas lá no topo, hoje no LinkedIn e YouTube, fala assim, nossa, como ela tem um conhecimento incrível. Só que a gente esquece de olhar para o outro lado, que tem um monte de gente entrando no mercado fala assim, que está aprendendo no que estão os 3 estágios de conhecimento atrás de você. Então, você acaba virando referência meio sem querer. É natural. Uma coisa, desculpa te interromper, uma coisa muito importante que você acabou de me lembrando agora, o Jefferson, do Linux Tips, ele fez um trabalho sensacional, um vídeo que ele soltou, acho que o título é Não Somos Super-Heróis, né? Uma coisa nessa pegada. E aí ele falou que, assim, vocês acham que eu sei de A a Z, vocês acham que eu sei todas essas tecnologias que eu digo dominar? Se você me botar em um computador sem o Google, eu não vou saber nem para onde andar. E sempre que ele está estudando, implementando alguma coisa, ele sempre está conferindo no Google as informações. Porque é uma questão de... Não é nem a questão da expertise do conhecimento, mas aquela necessidade de você estar sempre relembrando de alguma coisa, ou até conferindo mesmo, para você não ter certeza. É muita coisa que a gente tem que ter domínio, entendeu? Não é um super potencial assim que, que geralmente o pessoal pensa. Né? Não é um cara que manja de tudo, entendeu? É, se você tiver os fundamentos, os detalhes de cada serviço, você acaba aprendendo. Então, não precisa Isso, se matar de estudar. Mas queria avançar aqui, fazer uma pergunta que não estava roteirizada, mas que eu sempre pergunto aqui para os convidados. Programar é só programar? Ah, eu vou dar minha resposta. Eu sei que tem um ar de cancelamento aí no Twitter, não estou nem aí com isso. Viu? Não, cara, de forma alguma. Inclusive, eu comecei a ver arte em programar. Né? Eu passei pela uma veia artística aí. Eu me sinto bem em programar, eu sinto falta quando eu não estou programando, né, muitas vezes. Então, programar é um exercício que todo mundo deveria fazer e ser incentivado desde pequeno, eu acho, sabe? Aquela questão do exercício lógico mesmo, né? Para a criança se desenvolver melhor, né? De diversas maneiras, e o aprendizado, que para mim é o maior ganho. Então, essa é a resposta curta e... É curta mesmo, mas é boa. E a gente está na era dos containers. Esse ano foi meio bombástico, apesar das pessoas não lerem isso, não lerem roadmaps, essas coisas, que tá tudo escrito lá que vai acontecer. E o povo entra em pânico. Mas Kubernetes para você é uma bala de prata? Deixa eu te responder com outra pergunta. Existe bala de prata? Ah, existe, né? Aquela que mata lobisomem, essas. É... Então, eu acho que não, cara, porque é o seguinte, cada empresa um fluxo diferente, cada empresa uma prioridade diferente, e Kubernetes a gente pode enxergar hoje como não só um orquestrador de container, mas um orquestrador de coisas, né? Então, você pensar em Kubernetes, que é uma tecnologia de foguete para você fazer um CRUDzinho simples, não vai rolar. Ou Ó, você fazer um sistema que está nascendo, que é pequeno, que a demanda é pequena, também eu acho que não é coerente, entendeu? Então, cada caso é um caso. Em alguns casos vai cair muito bem em orquestradores menores como o Swarm, apesar que o povo hoje está indo mais pro da Hashcorp, né? Que é Nomad, Made, eu né? não sei pronunciar. O Made. Então, eu acho que cada caso é um caso, e às vezes nem precisa de orquestrador, porque a tecnologia não está em container, entendeu? Ou está iniciando em container e está rodando muito bem no Dockerzinho ali, sem orquestrador, porque aquela demanda realmente não está necessitando de um orquestrador, né? Não está rolando em microserviços, é um monolito.
E até a questão do monolito aí, cara, muita gente fala, não, a gente tem que quebrar o monolito. Por quê? Porque é monolito. Eu não penso assim. Entendeu? Eu não penso assim. Eu penso assim, se um monolito lá, ele tá gerando valor, ele é importante. O legado que a gente fala, né? Por que você tem que matar o legado se ele tá gerando valor? Não, e nem é às vezes alegado. Tipo, você vai fazer um blog. Por que que você vai rodar em microserviço um negócio se é um CRUD? Justamente, né? Eu acho que é o hype das coisas que as pessoas se penduram e falam, não, porque agora a tecnologia do momento é microserviço, logo tudo é microserviço. Não, não faça isso. Entendeu? Eu acho que é estudar a arquitetura, a engenharia das coisas e ver se dentro do seu contexto e do seu produto e até da sua clientela, se aquilo faz sentido para você. Porque se não faz sentido, não faça, entendeu? Simples assim. É, total. Não, isso eu ia falar de Domain Driven Design, mas vamos pra frente. Que aí Beleza. só de falar disso dá para contar altas histórias. O... Acho que tem um ponto que é muito comum aí na galera de que hoje é SRE, trabalha com operação, fala assim, não, tem que fazer observability e tal, mas o que que é? Porque a galera fala assim, observability e tal, eu ponho New Relic, que é o mais famoso de todos, APMs, e aí eu já estou fazendo observability, mas não é só isso. É, esse é um assunto que eu acho bastante interessante, a observabilidade, né? Inclusive, foi importante você falar do New Relic, que parece que atualmente ele está open source, né? Porque soltaram um código dele, e é uma tendência, Eu confesso que eu não vi, mas o que eu vi de notícia é que eles vão suportar o OpenTelemetry. que é uma grande novidade também, né? Que é Hum. muito boa. Inclusive, dentro das plataformas de observability que a gente coloca aí, se você for pensar, Epidat não é PM, mas você pode usar ele como observability também. Mas se você pensar Datadog e outros concorrentes e tudo mais, só o fato de ser open source, eu acho que para mim já tem um ganho absurdo para você escolher ou para você pensar, né? Elasticsearch e tudo mais. Para mim é um ponto. Infelizmente, as empresas ainda não estão com esse olhar, né? Porque a real da real, eles se apegam muito naquele negócio, ter um suporte de uma empresa, um CNPJ para qual você possa ligar e reclamar e puxar a orelha de alguém de que você possa se responsabilizar. E essa visão de comunidade amedronta muito o mercado e os acionistas e tudo mais, né? Você não ter uma empresa por trás. Por isso que nesse ponto eu acho que a Red Hat, a SUSE acaba sendo geniais, empresas fantásticas, que elas se apegam muito à comunidade, usa várias plataformas, seja ela um SaaS ou qualquer coisa do tipo, mas consegue abraçar o open source e levar para as empresas. Né? Mas então, a observabilidade, se a gente usar aqui a palavra que a gente mais conhece, que é monitoramento, e aí, inclusive eu fiz um vídeo recente sobre isso, né, que as pessoas geralmente confundem muito o monitoramento que a gente conhece, o clássico, com a observabilidade. A gente pode dizer que a observabilidade ela é um super conjunto de monitoramento, uma coisa não exclui a outra, né? Só que ela Uhum. traz mais daquela questão uma vez que o monitoramento ele aciona e cria um alerta, e gera um alerta e mostra para a gente que alguma coisa deu errado, já a observabilidade por que deu errado. É aquela oportunidade de você investigar ali por trás e levantar informações mais sensíveis daquele problema, entendeu? É você realmente ter ali tecnologias e nem sempre é só um toolset, entendeu? Muitas vezes você, como engenheiro, que compreende o sistema, chegar ali e, tá, o toolset vai ajudar a você criar os caminhos. Aquela visão de prognóstico e diagnóstico, né? O prognóstico seria o monitoramento, ele aponta, do ponto de vista médico, né? Tem alguma coisa errada aqui, está oscilando aqui, uma eletroneuromiografia, por exemplo, né? Estão no choque e vê se há algum tipo de reação dos seus neurônios e dos seus nervos. E já o diagnóstico falar, epa, a gente sabe qual é o motivo, entendeu?
Então, comparando aí com o paradigma médico, seria isso. A observabilidade ela traz o prognóstico e o diagnóstico, os dois, entendeu? Sim. E o monitoramento é só o prognóstico. E por isso que muita gente sofre achando que implementou a observabilidade, quando na verdade está só no monitoramento, está só na camada rasa. E tá ali 24/7, alerta no WhatsApp, vivendo aquele pesadelo de sysadmin, entendeu? Você está nessa situação à esperança, viu? Não fique tranquilo, vai dar certo. Eu acho que a observabilidade ela ainda tem um longo caminho, porque eu acho assim, só dando um complemento, é uma percepção minha, pode ser que eu esteja equivocado algumas vezes, né? Mas quando um nome ele pega no hype, geralmente isso vem muito de eventos, né? De tecnologia, onde as pessoas não têm tanto tempo assim para falar mais especificamente daquela tecnologia. Mas quem está assistindo se apega àquele nome, implementa errado porque, tipo assim, é isso que eu tenho que levar, mas peraí. Por que eu tenho que levar? Uhum. Entendeu? Não tem esse tempo, aquela coisa de você parar e estudar e ver se realmente é coerente. Então, muita gente tá trazendo a observabilidade como uma coisa mecânica. E não é mecânico. Eu li um livro recente, eu tenho que até lembrar o nome. Não é um livro, na verdade, é um artigo que tem dentro da O'Reilly, porque a O'Reilly tem uma plataforma de divulgação de livros, e aqueles livros que estão em work in progress, que estão construindo ainda, alguns artigos que ainda não vão virar livros ou vão virar livros, entendeu? Eu lembro que eu li um artigo que a engenheira falava justamente isso. Não faz sentido a observabilidade ela se limitar a ferramentas. Entendeu? Se a gente está tratando de um problema que muitas vezes o problema está no design da ferramenta, né? A ferramenta não vai chegar lá, entendeu? Vai precisar do conhecimento, entendeu? Então é só chamar para esse tipo de divisão. Trabalho cognitivo ainda por enquanto não dá para ser feito por inteligências artificiais. Tem um caminho pela frente. Mas SRE ou engenharia de confiabilidade, você tem uma correção sobre o que o Google fala e que eu falo. O que é SRE para ti ou o que é engenharia de confiabilidade para você? É aí que a gente chegou naquele ponto sensível, né? Tava enrolando para chegar aqui, mas tem que chegar. Tá. Eu compreendo o SRE de duas maneiras, né? Eu compreendo que as duas maneiras, uma é complementar a outra, né? A primeira que eu entendo é como uma disciplina de engenharia de software, no caso, a engenharia de confiabilidade de software, que em inglês é pronunciado como Software Reliability Engineer. E tem o site Reliability Engineer, que isso já é oriundo e já vem da abordagem do Google. E quando surgiu aquela oportunidade de eu conversar com você sobre esse termo, que ele meio que me deu um curto-circuito quando eu olhei, porque eu andei estudando sobre o Software Reliability Engineer, não só para produzir o vídeo que eu estou produzindo, né, da série de observabilidade, mas porque eu tive muita curiosidade em saber, mas o Google tirou essas práticas da onde? Né? Tudo começou no Google? Será que 2003, porque é 2003, né, que começou tudo. Será que essas práticas são tão novas assim e é tão revolucionário? Porque se fosse tudo de 2003, realmente seria muito revolucionário. A abordagem e todo o conjunto de práticas, né? E aí, cara, que eu caí em alguns autores, principalmente fui estudar a engenharia de software. E o início de tudo foi numa reunião da OTAN em 68, certo? Que várias empresas contrataram diversos, 50, né? Para falar a verdade, 50 profissionais
da área de oriundas da engenharia elétrica e eletrônica para apontar possíveis falhas em sistemas embarcados, né? E dali, daquela reunião, saíram várias ideias que a gente usa até hoje. Confiabilidade by design, né? Que a gente fala hoje tão bem, né? E lá naquela época, só tinha 2 livros como referência daquela turma, que era um livro que, na verdade, é um artigo acadêmico de Hudson, que não foi divulgado, ninguém conhece ninguém conhece esse artigo. Ele é referenciado em diversos livros, porque ele foi traduzido, por assim dizer, por alguns outros autores depois, e um cara chamado Martin Lawrence Schumann. Esse cara que eu fiquei muito em cima dele, porque ele tem vários artigos sobre engenharia de confiabilidade de software, né? E o primeiro livro usado foi um chamado Probabilistic Reliability. É um livro, para você ter ideia, é capa dura, você só encontra ele ou né, nesses sebos raros da vida, ou você consegue até comprar no Amazon, mas vai vir um livro velho, não vai vir um livro novo. Sacou? Tá fora de catálogo, né? Tá. E o interessante é que a definição oficial do Google acerca da engenharia de confiabilidade vem desse cara, entendeu? E desse livro, né? Tanto que quando o Google fala que a confiabilidade é a probabilidade, né, de um sistema, a definição do Google, ela usa a palavra probabilidade justamente em tom provocativo, visto que você manter um sistema confiável é você manter uma função que a gente entende como necessária funcionando, né? E aí, pelo fato de você usar probabilidade, você está dizendo ali que a meta nunca será 100%, entendeu? A probabilidade de um sistema funcionar e você isolar a função essencial, para o pessoal entender melhor essa definição. Dentro da engenharia de confiabilidade, o que seria a função essencial? Vamos pensar Netflix, né? Se você assistir a Netflix e a legenda começar a ter uns picos de falha, você consegue seguir com o filme tranquilamente. Mas se o serviço de streaming, que é o principal, começar a falhar, você já larga, né? Fala, vou deixar isso aí para outro dia, porque a Netflix está dando pau. Então, a engenharia de confiabilidade, ela vem para justamente assegurar que o streaming funcione, entendeu? E se não funcionar, vai entrar para um orçamento de erro, vai ter um estudo dessa falha para ter assertividade da próxima vez que for rodar. Há todo um estudo em cima disso. E aí, eu fui pegando autores da história e também bugs que aconteceram antes mesmo a gente for falar aqui da crise de software, que tanto o movimento ágil, o manifesto ágil fala, né? Esse movimento, cara, que se preocupou lá atrás com a engenharia de software foi antes mesmo da popularização do microcomputador, foi uma coisa muito anterior, entendeu? 68. Acho que o microcomputador, a popularização veio lá para 72 ou 70 ou 72. Eu fico pensando, a gente hoje absurdado com o egípcio construindo pirâmide e esses caras aqui pensando em engenharia de confiabilidade de sistema que nem existiam. Entendeu? Sim. Eu acho que a abordagem do Google para a engenharia de confiabilidade de software, ela caiu como uma luva, porque a gente está vivendo um momento de microserviços e sistemas distribuídos. Então, é uma loucura muito doida. É um absurdo de informação, é um absurdo de controle. E você falar de confiabilidade dentro de um contexto de microserviços e sistema distribuído é muito preocupante, entendeu? E vendo na história, eu vi que o próprio mercado tem um livro chamado Practical Reliability, que é usado no Google também, como referência. Tem 2 acadêmicos que ele fala o seguinte, a engenharia de confiabilidade ela foi ignorada e ela foi subestimada por muito tempo no mercado. Aí ele faz uma analogia muito interessante. Por que existe garantia do produto que você compra? Entendeu? Porque a garantia, se você parar para pensar, ela não
ela não atesta que seu produto tem qualidade. Ela está ali justamente como, entrou como lei, né? Ela está ali como justamente um pedido de socorro caso dê merda, entendeu? Mas a partir do momento que cessar aquele prazo que eles dão como garantia, você está na merda total. Se fosse pensado em confiabilidade no sentido de te entregar realmente qualidade, e é como no passado que nossos pais falavam, nossa, a geladeira antigamente durava 30 anos, né? Antigamente a gente falava isso, né? Hoje é tudo pensado para quebrar mais cedo, né? Então, esse livro, esse Probabilistic Reliability, ele fala muito isso. Ele faz uma reflexão muito profunda acerca dos produtos que a gente adquire, e aí ele vai estendendo a engenharia de confiabilidade desde a matemática, da física, e lá para o capítulo, que é o capítulo 10, né, do livro, lá quase para o fim do livro, ele fala de software. Né? Só que ele vai pegar uma referência mais antiga. Não vai chegar em microserviço, não vai chegar em sistema distribuído. E aí, onde o Google chega, entendeu? Que aí faz sentido pra caramba. Então, o SRE, ele é compreendido já há 52 anos, né? Como engenharia de confiabilidade de software. Então, inclusive, eu acredito que o próprio Google não vai sustentar esse site por muito tempo, e eu acredito que já não está fazendo isso. Se você for procurar por vagas de SRE no Google, você vai lá ver muito comumente Software Reliability Engineer. Então, aí, esse site foi mais por um contexto de infraestrutura deles, que o primeiro produto deles, para atacar com as práticas que eles estavam promovendo, no caso ali, o Ben Trainor, foi num site do Google. Então, o site já vai perdendo seu sentido e voltando para o sentido original, que é o software, que é o que a gente trabalha, né? Sistema, software. E tem também a questão da infraestrutura, né? Mas essa pegada de infra, mas é software, cara. No final do dia, é software. É software. Então, eu não sei se eu consegui sintetizar um pouco do que eu quis dizer, né? Que o SE vem e tem uma bagagem grande. Se vocês lembrarem, o pessoal que, a começar pelo Ben Trainor, ele é, por formação, engenheiro de software. Então, ele sugou muito dessa fonte, entendeu? Boa. Para chegar nesse formato. Dá uma resposta boa. Você vai ter que pegar depois passar todas essas referências aí. Eu passo. Que tem bastante livro. Vão pedir, tenho certeza. O papo tá bom e a gente, infelizmente, não vai conseguir vencer todas as coisas que a gente colocou lá. Mas a gente pode chegar e dizer assim, para quem está iniciando, o que ela deve olhar, por onde ela tem que começar, iniciando na área de operação, né? Cara, ou de SRE, aí você escolhe. Tá. Tanto na operação quanto a SRE, procura... acho que a fonte mais fácil de você obter informação rápida, né? Para saber se é aquilo mesmo... aquilo que te satisfaz, aquilo que te motiva a acordar todo dia para estudar e seguir sua vida. Procura podcasts. Aí eu citei o Dash Deploy e ainda está valendo, apesar de não estar mais nativa. Uhum. Procura podcast de pessoal que tem muita gente fera, cara. Tem muita gente fera no mercado. Procura também um pouco da academia para você ter vamos falar academia, universidades e meio acadêmico, para você ter uma visão mais aprofundada acerca daquela tecnologia que você está estudando, né? Mesmo que não te interesse ir para o ramo da academia, só para você se permitir conhecer e aprender, né? Aprendizado nunca é muito. Se eu posso complementar aí, Sim. Se você tiver com inglês mais ou menos bom, recomendo muito, são $100 ano, acho que 50, tem uma promoção lá de $50 ano, das revistas da ACM, Association Computer Machinery.
muito texto acadêmico passa por ali. E são textos muito sensacionais, assim. Ah, Então, falando nisso, eu tenho um artigo, eu não sei se eu posso publicar ele, eu vou ver depois se ele está como público. Tem um artigo acadêmico que eu tenho aqui que ele conta há 50 anos da engenharia de confiabilidade. É um artigo muito bom, entendeu? Ele vai traçando todo o roadmap, todo o pipeline assim, de engenharia de confiabilidade ao longo do tempo e citando várias dessas referências que eu já citei, né? Aí eu vou pesquisar se ele está público, se tiver público, eu deixo aqui para você, Ike. opa, boa. Beleza? Mas voltando, quem está começando lá, a Tá universidade. começando. Busca uma informação que é mais fácil de ser digerida e tudo mais. Podcasts, tem vários canais do YouTube também que são interessantes da área, tanto de operações quanto de SRE, porque eu vejo que muita gente ainda não entendeu o que é SRE, acha que é uma mistura de... Não deixa de ser, né? É uma mistura de operações de DevOps e tudo mais, né? Não deixa de ser, só que tenta entender o lado mais das práticas, né? Do SLA, SLO, SLA, e entender o pós-mortem, entender se faz sentido o orçamento para erros, que é o erro budget, tenta ir nessa vibe, né? E aí depois você tenta encaixar com outras práticas e tudo mais, mas tem bastante material na internet e tudo mais. Agora, eu acho que o ponto principal, que acabou não dando por causa do horário, se envolva com a comunidade open source. Eu acho que essa é a grande escola, sacou? Essa é a grande escola. Quando eu comecei nesse movimento todo, eu lembro que um colega meu, ele me convidou para participar do projeto Fedora. E eu falei, cara, mas Fedora tá ligado com Red Hat, empresa, não sei o quê, não sei o quê. E ele falou, cara, entra nessa comunidade, nessa e nessa, conhece esse pessoal, participa de algumas reuniões, só faz isso, né? Cara, foi sensacional. Ali foi minha escola. Porque eles falam, na época eu falei assim, com o que eu posso contribuir? Ali, qualquer coisa, cara. Você manja de arte? Ó, tem uma parte gráfica aqui. Você faz fundo de tela aqui, que seja. Você faz, ajuda a fazer a gente ambiente gráfico que seja, entendeu? Você manja de código, a gente tem vários projetos. Qual a linguagem que você manja? É Python? Pô, tem vários projetos de Python. Você já documentou alguma coisa? Aqui, ó. Você pode documentar. Você sabe inglês? Outra língua? Sabe russo? Traduz para a gente para russo. Entendeu? E é tudo orientado. Tem algumas comunidades que elas são mais organizadas que outras, né? Alguns você vai pegar alguns tutores mesmo, que vão chegar para você e falar assim, sobe esse projeto. Poxa, cara, você não está usando... você não está usando o nosso padrão do Git, está usando o Git Flow aqui, por exemplo. Dá uma lida aqui. Então, a comunidade open source é uma grande universidade, a grande oportunidade. Você vai fazer networks que, às vezes, eu não quero que vocês usem isso como, assim, seja tão ganancioso nesse sentido, mas, às vezes você é contratado por empresas que estão vendo seu currículo ali no GitHub, no GitLab, alguma coisa assim, sabe? Geralmente algumas empresas estão usando os headhunters que já busca direto no código ou em algum portfólio que você largou ali por trás, badge que você conquistou, né? Então, já que eu estou falando de open source, vai minha grande recomendação hoje. Participe da comunidade Apache Foundation. Sensacional. Sensacional. Boa. Oh. Eu também não posso falar muito não, porque minha carreira tem muita relação com open source, então não posso nem falar assim, não, o Vitor tá errado, tá super certo. Boa. E, cara, pra gente fechar, qual é a sua dica aí de filme, livro, uma coisa mais light aí, sei lá, seriado? Filme eu vou pegar pela referência de meu pai. Meu pai é a pessoa mais viciada em Poderoso Chefão que eu já vi na minha vida. Ah? A trilogia de Poderoso Chefão, meu pai Você entendeu? Eu presenteei meu pai com um livro do Poderoso Chefão. Ele rasgou o livro e falou, isso aqui é uma ofensa. Ô, louco! Porque parece que a trilogia, o filme foi um dos casos mais raros onde a trilogia, o filme, a gravação, superou o livro, entendeu? Então, raro. É isso. E aí eu acho que
pelo menos 10 vezes por ano ele assiste. Isso faz muito tempo, entendeu? Então eu cresci assistindo o Poderoso Chefão, eu também gosto. É como uma galera que gosta de assistir, tem uma colega de trabalho que ela assiste todos os episódios do Friends 2 vezes por ano. É tipo isso. É tipo isso. Mas no caso é Poderoso Chefão. E seguindo essa linha, tem uma série da Netflix agora que é Peaky Blinders, que eu também recomendo, que é nessa pegada do Chefão, né? Máfia. Então, essa série é muito legal. Minha recomendação é Blade Runner 2049, que é a continuação do primeiro. Eu confesso que eu preciso assistir de novo, que tem algumas partes que eu não entendi. Tá bom, eu não assisti, eu só assisti o primeiro. Pois é. O primeiro eu preciso assistir 3 vezes para ter certeza se o Decker era replicante ou não. E ainda fiquei na dúvida. Enfim. É isso, pessoas. Último episódio do ano, dessa temporada. Vitor, obrigado demais. Se quiser, depois a gente pode explorar de novo, mais a fundo, agora que você já foi apresentado para as pessoas que ouvem esse podcast. Mas pode aprofundar mais sobre confiabilidade, sobre pós-mortem, e aí por aí vai. Eu que agradeço, Fique, para mim. Repetindo o que eu falei no início, uma honra estar aqui. Agradeço o primeiro papo que eu tenho aqui contigo, né? Fico feliz de ter te conhecido um pouco. E vamos embora, que ainda tem bastante coisa aí pela frente. Quem sabe aí no futuro. Opa! 2021. Com certeza. Mas com todo mundo em casa, que a pandemia não vai passar tão cedo. Todo mundo em casa com máscara aí, viu? Boa. É isso aí. Bom, pessoas, obrigado. Até 2021. Tchau, hein?